Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre a Eredivisie. Nós tivemos aí nesse último final de semana a volta do campeonato holandês, né? Depois de 6 meses, a Eredivisie está finalmente de volta, né? O campeonato foi interrompido, a temporada 2019-2020 foi interrompida em março, no início de março, por conta da pandemia, né? E o campeonato não voltou. O campeonato foi interrompido naquele momento e nunca mais voltou, né? A temporada foi cancelada, vamos dizer assim. Não tivemos campeão, não tivemos rebaixados. Enfim, começou praticamente tudo de novo, com as mesmas equipes da temporada passada na primeira divisão, né? E nesse final de semana, então, tivemos aí as primeiras 8 partidas, né? Da Eredivisie 2020-2021. Não são 9, porque nós já tivemos aí um jogo adiado, né? A partida entre o Trash e a Z, que seria o primeiro jogo da rodada, né? Aconteceria no sábado, às 11h45, foi adiada por conta da partida do AZ pela Liga dos Campeões. O AZ, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira à noite. Amanhã, na terça-feira à tarde, o AZ tem uma partida pela terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Dinamo Kiev na Ucrânia. Né? Esse jogo é muito importante, não só para o AZ, como também para a KNVB, né? Vamos dizer assim. Para a Eredivisie, obviamente, tem times que não estão nem aí, mas para a KNVB esse jogo é muito importante por conta do coeficiente, né? A Eredivisie vem aí batalhando para melhorar o seu coeficiente no ranking de ligas da UEFA. Ainda não tem uma vaga direta na Liga dos Campeões, o Ajax acabou se classificando de maneira direta apenas por causa da regra, né, de que o campeão da última edição da Liga dos Campeões já tinha vaga garantida na fase de grupos. Mas enfim, a Eredivisie ainda não está tão tranquila, não está tão bem posicionada nesse ranking de coeficientes. E pra, por conta disso, né, para dar mais descanso para o AZ, para enfim, deixar aí a preparação mais tranquila para a equipe de Alkmaar, a KNVB decidiu adiar esse jogo. A partida vai acontecer muito provavelmente só em dezembro, né? Então, enfim, vai ficar aí bem para depois esse jogo que seria muito interessante, né? São dois times que têm ambições parecidas. O AZ, ok, né? Teve uma temporada passada muito forte, então a gente tende a colocar o AZ num patamar acima, né? De repente brigando ali junto com os três grandes, mas o Trash também é um time que costuma brigar na parte de cima da tabela, brigar por Europa League. Vinha muito bem, né, na temporada passada, quando aconteceu a parada da pandemia e a equipe acabou sendo bastante prejudicada. Mas enfim, tivemos jogos então, tivemos 8 partidas aí nesse final de semana. Vamos falar pelo menos uma linha de cada jogo, tá? Mas eu vou falar primeiramente e especificamente de 3 partidas. 3 partidas que tiveram aí cenários um pouquinho mais interessantes para a gente analisar. Vamos começar então com o jogo do atual campeão. Não, a Ajax não foi campeão em 19 e 20 porque não teve nenhum campeão, mas o Ajax foi campeão em 18 e 19. Então continua usando aquele petzinho dourado, né, na manga e continua valendo como o último campeão da Eredivisie. Ajax teve uma estreia bem complicada, um jogo bem difícil, bem duro contra o Sparta Rotterdam em Rotterdam, né, no Red Castile, o estádio do Sparta. Sparta é um time relativamente forte, então assim, obviamente as ambições do Sparta são diferentes, né, daquilo que a gente entende como time forte. Então, quando você fala time forte, você pensa, os três grandes, o Trash, Vitesse.
a Z, né? Ok, esses são os times que vão brigar por Europa League. Mas o Sparta tem um time, assim, para meio de tabela, né? Para ficar ali naquele décimo primeiro lugar. Conseguiu algumas contratações interessantes aí no meio da, da janela de transferências. O principal destaque vai para o T, né? O Lennart T, que a galera conhece aí dos tempos de VVV, jogou no São Paulo também, estava no PEC na temporada passada, no PEC Sol, e acabou saindo da equipe, saiu por uma decisão do próprio treinador, né? O treinador disse que não tinha garantia que o T ia ser titular, e aí ele falou, não, beleza, vou embora. O Sparta agradeceu e foi lá e contratou o cara por um preço até bem camarada. Foi questão assim de meio milhão de euros, se eu não estou enganado, né? Mas enfim, o time do Sparta é uma equipe bastante qualificada. Além do T, a gente pode citar também o goleiro, né? O Benjamin Van Leer, que é o goleiro do Sparta, como um dos reforços importantes. O resto do time, a base do time é praticamente a mesma da temporada passada, que já era um time bem interessante na temporada passada. O Van Leer chegou para substituir o Harush, né, o goleiro israelense, que saiu do Sparta logo após a parada da pandemia mesmo, né, não foi nem na janela de transferências. O Van Leer é um cara bem interessante, tem passagem pelo Ajax, inclusive, né? Mas ele se destacou bastante numa temporada que ele fez pelo NAC. Uma temporada que o NAC acabou sendo rebaixado, né, 2 anos atrás. E, enfim, a partir daí foi fazendo seu nome, né? Mas falando sobre o jogo especificamente, o Sparta conseguiu endurecer bastante o começo da partida, né? Foi um começo de jogo bem equilibrado. E depois teve um momento bem interessante que foi a expulsão, né? O Ajax teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo da partida. O Tagliafico foi expulso com 27 minutos de jogo. Isso acabou complicando bastante, principalmente a sequência do jogo, né? Então, o Ajax tinha feito 1-0. Aliás, não, perdão, o Ajax fez 1-0 depois da expulsão, 10 minutos depois. Mas principalmente no segundo tempo, né, quando os jogadores vão cansando e os espaços começam a aparecer, o time teve aí que se desdobrar na marcação para conseguir evitar o gol do Sparta Rotterdam. Destaque positivo dessa partida foi o Antony, né, o brasileiro, que fez justamente o gol do Ajax, o gol da vitória aí da equipe de Amsterdã. Uma estreia bem bacana aí para mais um jovem brasileiro promissor no time do Ajax, né? A gente já tem o David Neres, né, que fez alguns jogos bem interessantes antes de se machucar na temporada passada, e agora tem o Antony, e esses dois têm tudo para se entrosarem bastante e se não puderem jogar juntos, né, mas pelo menos se complementarem aí fora de campo e criarem um ambiente legal para que ambos possam render no seu melhor, né? O Ajax teve uma partida difícil, sim, nesse final de semana, mas é bom lembrar, continua sendo favorito, continua sendo de longe o grande favorito a mais um título da Eredivisie, principalmente por conta do elenco, né? Assim, a gente ainda não viu muito dos times nesse ano, mas olhando no papel, né, em termos de valor, do que a gente projeta, né, para os nomes, o elenco do Ajax é sim o melhor do campeonato e não tem muito o que questionar sobre isso, né? Quem está correndo aí meio por fora nessa disputa pelo título do campeonato holandês é o PSV. O PSV estreou nesse final de semana contra o Groningen, também fora de casa. Esse jogo foi lá na cidade de Groningen. E o PSV conseguiu a vitória, né? Também uma partida um pouquinho dura aí para a equipe de Eindhoven. O jogo terminou 3-1, né? Então você olha assim para o placar, não parece que foi tão difícil.
mas estava 2-1 até os minutos finais. O PSV perdeu um pênalti pouquinho antes ali de você entrar na fase final do jogo. O Pats defendeu a cobrança do Malen. Eu acho que foi o Malen, sim, que bateu o pênalti. E, enfim, a nota importante desse jogo aí para quem estava muito ligado na equipe do Groningen foi o Arjen Robben, né? Eu acho que todo mundo ficou sabendo aí da notícia nesses últimos meses que o Robben anunciou o seu retorno da aposentadoria para sua equipe de formação, para o Groningen. O Robben começou de titular, jogou 30 minutos e acabou se machucando. Né? Então, com 29 minutos de jogo, o Robben precisou ser substituído. Hoje de manhã, né? Como eu falei, estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Hoje de manhã ele já foi visto ah, nas dependências do Groningen, então ele voltou lá no time, apesar de não poder treinar, né? Porque ele está machucado. E ao que parece, ele vai tentar se recuperar, né? Então, ah, no início era até incerto se o Robin ia mesmo conseguir voltar a jogar, né? Porque ele ficou um tempinho parado. Então você tinha alguma dúvida se ele ia conseguir recuperar a sua forma física, se ele ia conseguir realmente voltar a jogar futebol profissional. Jogou 30 minutos, machucou, muita gente achou que, então agora ele vai desistir porque viu que não dá. Mas parece que não, parece que ele vai eh, tentar aí uma recuperação, né? Voltar aos poucos. O campeonato é longo, tem ainda 33 rodadas. Ele consegue com certeza retornar aí até o final dessa temporada 2020-2021. Sobre o jogo, né? O Groningen, até comparando com a questão do Ajax, né? O Ajax, o fato do Ajax ter tido dificuldades contra o Sparta é mais justificável do que o PSV ter tido dificuldades contra o Groningen. Apesar de que jogar fora de casa contra o Groningen é sempre uma partida muito difícil. O Ajax teve um jogador expulso. O Sparta é um time que se reforçou bem, um time que está num momento legal do seu projeto. E o Groningen está meio que na contramão, né? O Groningen teve que cortar muitos gastos por conta da pandemia. O próprio Robin, né, foi uma maneira de, enfim, dar um up, né? Dar uma reanimada aí no clube, porque as coisas estavam bem difíceis para a equipe do norte da Holanda nesse período de pandemia. Muitos jogadores deixaram a equipe. O próprio Pat, né, que é um goleiro, Sérgio Pat, que era o símbolo, era o capitão do time, teve alguns rumores aí nessa janela de transferências que ele ia sair da equipe. Então foi um período assim bem conturbado para o Groningen. Você não coloca a equipe verde e branca como um candidato a alguma coisa importante ou candidato a surpreender na Eredivisie, é algo que você pode falar assim do Sparta. Então, foi uma vitória, né? 3-1, claro, isso é sempre muito importante, mas ainda fica aí uma pequena ressalva sobre esse PSV. Acho que o time ainda pode melhorar sim e se quer voltar a brigar por títulos, precisa melhorar a sua exibição dentro de campo. Vamos então para o último jogo desses três primeiros que eu falei, que a gente vai dar um destaque um pouquinho mais especial, que foi justamente o jogo mais bacana da rodada, né? O jogo onde saiu 8 gols. Foi 5-3 a partida entre Emmen e VVV Venlo, né? Foi 3-5. O Emmen perdeu em casa esse jogo para o VVV que é líder do campeonato. A gente não teve nenhum jogo com mais de 2 gols de diferença entre as equipes. Como o VVV fez 5 gols, ele acaba por esse critério sendo colocado na primeira posição, né? Obviamente são dois times
com objetivos bem modestos, né? Eu acho que se safar do rebaixamento já seria uma vitória para qualquer um dos dois. Obviamente o Emmen vem aí de campanhas bem interessantes, né? Então você pode dizer que se o Emmen fosse rebaixado seria um pouquinho decepcionante, mas a verdade é que esse começo de temporada do Emmen é bem estranho, né? Na pré-temporada, o Emmen foi muito frágil defensivamente, então você via, sim, algumas partidas em que o Emmen tomou 4, 5 gols, mas aí ainda dá para justificar, né? Dá para dizer que o treinador rodou o elenco, né? O Emmen é um time menor, então tem realmente um elenco mais enxuto, mas nesse final de semana, né, quando é para valer você tomar 5 gols dentro de casa, não é um sinal muito interessante, né? Por parte do VVV, o grande destaque foi para um jogador que fez a sua estreia, né? O grego Giacomakis, que chegou nessa janela de transferências, marcou 3 vezes, fez um hat-trick, primeiro hat-trick da Eredivisie, o único jogador a marcar um hat-trick nessa primeira rodada do campeonato, e ajudou aí o VVV a conseguir esse. Não é uma goleada, né? Porque 2 gols de diferença não pode ser uma goleada, mas esse placar é bem elástico e bem interessante, né? Uma maneira bem bacana de você começar o ano ganhando, metendo já 5 gols contra um adversário que tem tudo para brigar ali na mesma faixa da tabela do que o VVV, né? Enfim, começo aí interessante para a equipe de Limpur. Vamos ver como que ele segue aí, né? Como que as coisas vão continuar na próxima rodada. Vamos rapidamente dar uma passada nas outras 5 partidas dessa rodada. Todas elas têm pelo menos uma linha aqui para a gente falar um pouquinho, né? O jogo que abriu a Eredivisie, Heerenveen e Willem II. Essa partida terminou 2-0 para o Heerenveen e foi, acho que a grande surpresa, né, desse final de semana, porque o Heerenveen teve uma pré-temporada assim bem conturbada, realmente bem conturbada. Muitos jogadores deixando a equipe, reformulação no elenco, amistosos bem complicados, o Heerenveen jogando mal, o Heerenveen tomou 5-1 do Graafschap no primeiro amistoso competitivo que disputou. O Graafschap é time da segunda divisão. Segundo amistoso tomou 4-1 no Trash. O jogo estava 3-0 com 30 minutos. Então foi um começo assim bem tenso para o Heerenveen. A galera estava preocupada que o Heerenveen fosse ser candidato ao rebaixamento aí nesse ano. Obviamente não é uma vitória na primeira rodada que muda completamente o prognóstico. A gente ainda tem um pé atrás com relação à equipe do Heerenveen. Mas essa vitória contra o Villa, que está na Europa League, né? O Villa vai jogar preliminar da Europa League nessa semana, na quarta-feira, um dia depois do jogo do AZ. Vencer, né, contra qualquer adversário que fosse, mas ainda por cima vencer o Villa, né? Que é uma equipe que está na Europa League, que fez uma Eredivisie bem interessante no ano passado, é uma injeção de ânimo legal para os torcedores e para esse elenco, né, que estava um pouquinho abalado. Então, um resultado aí bem bacana para a equipe do Heerenveen. Segundo jogo da rodada, PEC 0, Feyenoord 2, né? Olhando assim para o placar, ok, aquela vitória tranquila do Feyenoord, mas a verdade é que o Feyenoord não fez um jogo dos mais inspirados. Foi uma partida assim bem pragmática da equipe do Feyenoord. Saiu na frente com 5 minutos, teve mais uma chance de fazer 2-0 até os 10 minutos e depois não fez mais nada no primeiro tempo inteiro, né? No segundo tempo, o PEC teve algumas chegadas aí, mas depois acabou fazendo pênalti e aí com 2-0 o jogo já escapou das mãos da equipe de Solo. Solo que teve um jogo bem ruim, assim. É, a equipe até conseguiu construir algumas jogadas ofensivas. O problema foi que não tinha ninguém para finalizar. Era realmente uma desgraça, assim. O ataque da equipe foi uma coisa bem complicada de você assistir. Foi realmente nítido que faltava qualidade
na parte ofensiva do PEC. E isso acabou condicionando bastante o placar. Eu acho que se o PEC fosse um time um pouquinho mais competente na fase ofensiva, o Feyenoord poderia ter tido alguns probleminhas aí nessa partida. Seguindo adiante, Twente 2, Fortuna Sittard 0. Jogo bem interessante porque os dois times tiveram uma janela de transferências movimentada e bacana, movimentada assim para o lado positivo, né? O Fortuna fez algumas contratações aí legais. O destaque que eu dou é para o Zian Fleming, também que veio do PEC. PEC para mim acho que foi o pior time, né? Nessa janela de transferências. O Heerenveen teve uma janela de transferências ruim, mas foi meio que por conta de crise, assim, no time mesmo. O PEC foi uma janela ruim por incompetência, por deixar sair jogadores que poderiam ser aproveitáveis. Uh, mas enfim, falando sobre o Fortuna Sittard, fez algumas contratações legais. Destaque então pro Fleming, que teve uma temporada bem bacana no NEC. Na temporada passada ele pertencia ao PEC, mas foi emprestado para o NEC. E o Twente, do outro lado, também teve uma pré-temporada interessante. Tem o Danilo, né, o brasileiro, que pertence ao Ajax, é uma das promessas aí da Eredivisie. Tem, obviamente, o Ron Jans treinando a equipe. Ron Jans, um grande conhecido aí dos holandeses, teve várias passagens por vários clubes da Holanda, um cara muito experiente. Veio dos Estados Unidos, estava no FC Cincinnati, foi o último trabalho dele, ele foi demitido no meio da temporada. E a verdade é que o Twente amassou o Fortuna, né? Foi uma exibição bem convincente, com a equipe do Twente sendo muito superior praticamente todo o jogo. Então, uma vitória aí bem marcante do Twente, que começa o campeonato com o pé direito. Fortuna perdeu, mas né, não é para ficar muito preocupado, é uma derrota normal. Esses times costumam ter altos e baixos. Na sequência do campeonato, a gente vai ver se o Fortuna tem condições de entregar o que a gente espera dele. Seguindo então os dois últimos jogos para a gente fechar. Heracles 2-0 no Adel Den Haag. Essa é a partida que a gente tem menos coisas para falar, né? Esse sim foi um resultado bem normal. Eu acho que o único ponto que vale destacar aqui é o Adel Den Haag. O Adel Den Haag foi menos combativo do que a gente esperava. O Adel teve uma temporada bem decepcionante no ano passado, né? Se safou do rebaixamento por causa da parada da pandemia. O Adel Den Haag estava 6 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento quando o campeonato foi interrompido e conseguiu se mexer no mercado, fez algumas contratações, trouxe o Arveler, que é uma promessa do Young Trash, é um atacante, jogador interessante para a gente ficar de olho no futuro. E além disso, tem também o Dante Rigo, né, que é uma outra promessa que teve passagem pelo PSV, pelas categorias de base do PSV, e o Burart. Burart era do FC Eindhoven, da segunda divisão holandesa, um dos destaques do FC Eindhoven, que não é nenhum grande destaque da segunda divisão, mas pelo menos no time, né, ele conseguia se sobressair. E não conseguiu jogar, o Adel Den Haag não conseguiu incomodar em nenhum momento o Heracles Almelo, que tem tudo para fazer aquela campanha assim, bem Heracles Almelo, né? Terminar ali entre 11º e oitavo, sétimo, por aí. O Heracles não é um time para ir para a Europa League, mas também não é um time para brigar contra o rebaixamento. Então, um pouquinho aí de decepção com esse jogo do Adel Den Haag. Agora, outro time que decepcionou e decepcionou muito foi o Vitesse, né? O Vitesse ganhou o seu jogo, ganhou do RKC por 1-0, mas o segundo tempo do Vitesse foi bem ruim. O time chegou a ser pressionado pelo RKC. O RKC, que não é novidade nenhuma para ninguém, tem o pior elenco aí da Eredivisie, né? Foi o lanterna isolado durante toda
a temporada passada, foi também salvo pela parada da pandemia e não fez nenhuma grande contratação, não tem nem como fazer, porque é um time menor, né? Não tem o dinheiro que as outras equipes têm. E, enfim, né? O Vitesse, com as suas ambições europeias, era esperado que metesse pelo menos dois, né? Dois, três, para estrear aí com um pouquinho mais de imposição. Esse placar de 1-0, óbvio, é uma vitória, né? É sempre importante, mas acaba decepcionando um pouco. Bom, sobre a primeira rodada da Eredivisie é isso. Então eu vou dar a minha opinião aqui nos jogos que são mais interessantes para a gente acompanhar na segunda rodada da Eredivisie, que acontece já nesse próximo final de semana, né? Essa rodada completa, daí a gente tem pela primeira vez na temporada os 9 jogos acontecendo. Eu separei especificamente 3 partidas, é óbvio que cada uma tem o seu grau de importância, né? Tem vários jogos interessantes, a gente tem a estreia do AZ, a estreia do Trash, o próprio PSV jogando contra o Emen, é um jogo para o PSV demonstrar seu real valor, dar aquela goleadinha assim, bem de leve, para mostrar que a temporada pode ser legal. Mas os jogos que eu acho mais equilibrados e que vão ser mais bacanas da gente assistir são 3, tá? O primeiro deles acontece no sábado às 1h45, Vitesse e Sparta Rotterdam. Como eu acabei de mencionar, né, o Vitesse decepcionou um pouquinho nessa primeira partida, ganhando só de 1-0 de uma equipe que notoriamente é mais fraca, como é o caso do RKC. Vitesse agora vai jogar dentro de casa contra o Sparta Rotterdam. Sparta que endureceu bastante o jogo contra o Ajax e tem um time muito mais qualificado do que o RKC. Esse jogo tem tudo para ser uma partida bem interessante e é um tira-teima. Para os dois times, eu acho, né? Se o Sparta fizer mais uma partida competitiva, conseguir aí incomodar o Vitesse, vai ser uma demonstração de força bem interessante. E se a equipe conseguir sair com pontos, seja com 1 ponto, seja com 3 pontos, vai ser um resultado fantástico. E para o Vitesse, tem que jogar mais, né? Tem que fazer valer aí todo o investimento que foi feito nos últimos anos e, enfim, colocar esse time na posição em que esse elenco deveria estar, né? Outro jogo que também é uma espécie de tira-teima, Fortuna Sittard e Heerenveen. Esse jogo também é no sábado e é logo depois dessa partida que eu acabei de mencionar, Vitesse e Sparta. Vitesse e Sparta é às 1h45, Fortuna e Heerenveen às 4 horas da tarde. Fortuna, como eu falei, um time que lutou contra o rebaixamento na temporada passada, mas que fez contratações legais nessa intertemporada. Em teoria, tem material aí para dar esse salto, para conseguir se salvar do rebaixamento mais uma vez. E o Heerenveen era um dos times que estava numa situação mais dramática para esse início de temporada, mas conseguiu um resultado bem bacana na primeira rodada. Vamos ver o que acontece aí nessa partida. Tem tudo para ser um jogo bem legal e que vai servir aí para a gente tirar algumas conclusões interessantes. E a última partida, então, para fechar a rodada, no domingo às 9h30 da manhã, Feyenoord e Twente, esse jogo que acontece em Rotterdam, né? Muita história em campo, dois times campeões da Eredivisie, o Feyenoord com ambições altas nessa temporada, tentando lutar pelo título, tentando incomodar o seu maior rival Ajax no topo da tabela, e o Twente tentando surpreender, né? Com um time que parece estar bem arrumadinho, com um treinador que é muito experiente e que vai jogar contra um adversário aí de muita história, de muita tradição. Tem tudo para ser uma grande partida. Esse jogo deve passar na ESPN, né? Porque são duas torcidas que têm apelo e o Feyenoord, né? Sempre um time que está em evidência aqui no Brasil. Então, fiquem ligados que esse jogo deve ser o jogo da TV.
Bom, por hoje é só, então, quase meia hora aqui falando. Um abraço aí para todo mundo. Eu volto na semana que vem para falar mais sobre o campeonato holandês, beleza? Valeu!